E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio, o episódio do Engenheiros SA. Aqui vai ser a nossa Casa dos Engenheiros, aqui é onde a gente vai tratar de todas as profissões, de todos os campos que a engenharia trata. Hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com meu companheiro e amigo, Regis. Olá, pessoal, um prazer poder falar com vocês. Eu espero que a gente tenha um tempo produtivo, né, e de muita qualidade. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, porque se não fosse eles, o nosso episódio aqui não estaria no ar, né? Eu queria agradecer ao Açaí Sorvete aqui, que está ali na região do Barreiro, há quase 13 anos no Barreiro. Tem o melhor açaí do Barreiro. Vou falar a verdade, pelo menos uma vez no mês eu vou lá bater carteira, pelo menos uma vez. Ô, Regis, você gosta de açaí? Com certeza, hein? Com certeza, o tempo todo, né? Você tem que ir lá experimentar, cara. É o melhor açaí do Barreiro. E não é só açaí que tem lá, não. Tem caldo, tem o hambúrguer, tem o sorvete. O açaí de lá é o melhor. E para você, ouvinte, que for pelo Engenheiros SA, você vai ganhar 10% de desconto. Você chegando lá e falando que ouviu o nosso episódio, você vai ganhar 10% de desconto. E temos também a MedPets. MedPets é a veterinária que vai cuidar do seu pet. Uma ótima veterinária, com as pessoas mais capacitadas do mercado. Eles estão ali no Eldorado. Tem equipamentos de última geração. Um ótimo veterinário que vai cuidar do seu pet. Eu vou deixar o link na descrição dos nossos 2 patrocinadores. Se você chegar lá e falar que você ouviu aqui, você também vai ganhar 5% de desconto. Então, Regis, hoje a gente não está sozinho aqui no podcast. A gente tem a presença aí dos nossos amigos. Por gentileza, apresenta eles para a nossa audiência. Beleza, Eustáquio. Nós temos aqui, então, a presença do nosso amigo César. César, ele é especialista em equipamentos, em manutenção industrial. Daqui a pouco ele vai se apresentar mais adequadamente. Nós temos também o Edgar, né, especialista em máquinas elétricas. Nós já deixamos aqui em aberto também para você que está nos ouvindo, deixar as suas perguntas, aquilo que você gostaria de saber neste cenário aí de manutenção industrial. Deixa lá as suas perguntas, né, nos comentários abaixo, que nós, nos próximos episódios, nós vamos ter assim, um prazer imenso de abordar essas perguntas e tentar trazer alguma resposta aqui para vocês. Aí eu queria passar aqui para o César, né, para que ele pudesse se apresentar. Logo em seguida, o Edgar também vai fazer a sua apresentação e nós já vamos bater um papo aqui. Fique atento, porque tem muito conteúdo, tem muita história, tem muita experiência aqui envolvida. Nós costumamos falar que se reunir a experiência dessa turma aqui, isso aqui dá mais ou menos 150 anos de experiência aí. Então, fique atento, acompanhe aí até o final. Eu tenho certeza que você vai ser muito, vamos dizer assim, vai ter um conhecimento agregado aí para este episódio, beleza? César, fala aí um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Obrigado, Regis, obrigado, Eustáquio, aí pela oportunidade, né? Meu nome é César Sena, eu atuo na área de manutenção há 35 anos, né? E uma vivência grande aí em todo nível de segmento, sempre prestando serviços aí pelo Brasil afora. Eu comecei na Sominas, antiga Sominas em Ouro Branco. Depois eu fui parar em Carajás, fiquei 3 anos em Carajás. Depois eu voltei para BH, porque eu sou de BH. Fiquei 10 anos numa empresa de preditiva. Depois mais 11 anos em outra empresa de rolamentos e preditiva. Depois foi mais 5 anos em Brasília, numa empresa também tratando a parte de serviço de preditiva, rolamentos e acessórios, né? E atualmente eu faço um trabalho dentro da Data Engenharia, na parte de gestão de ativos, com foco aí em monitoramento. Tá doido. É história demais, né? Tem experiência. Bagagem. Edgar, me conta aí como que é essa história, como é que você chegou até aqui, porque eu sei também que tem uma bagagem aí, né? Só um pouquinho, né? A gente está aí, né, no meio da manutenção, né? Durante os 26 anos já, né? Nessa caminhada nossa
sempre mexendo com máquinas elétricas, pegando os pipinão de noite aí, né, César? Tenho experiência aí de ter trabalhado numa fabricante, né? E hoje eu faço parte da equipe do César aí, né, no corpo de engenharia da Data Engenharia, onde que nossa função lá é dar solução para os nossos clientes, né? Ter máquinas aí disponível, né, para não parar a produção. Nessa caminhada linda do César aí, né, de 36 anos, eu tive a oportunidade de conhecer ele há 26 anos atrás, é um professor meu, né, que pegava vários desafios aí a madrugada adentro comigo, balanceando, alinhando, analisando, resolvendo problemas dos nossos clientes incomuns. E é uma satisfação grande, né, hoje estar aqui do lado dele para a gente fazer esse bate-papo, né, 26 anos aí de conhecimento, muita ajuda, né, casos, né. A gente se separou, né, César, mas sempre estava trocando ideia ali, César, me ajuda nesse caso aqui, tem um César lá que pode fazer isso. Porque o mundo da manutenção é isso, né, César? A gente tem que ter amigos, né, e saber quem resolve esse problema pra gente. O importante disso aí tudo, gente, é o seguinte, né? Tem aluno que passa o professor. Então, tem um aluno aqui na minha frente aqui que já passou o professor há muitos anos. Quem então, dera. Com 11 anos de experiência a menos, mas uma experiência muito maior, um conhecimento. Então, ele passou e está dando aula hoje para gente. Só professores bons, né? Então a gente fica bom mesmo. O César e Edgar, na opinião de vocês acham que a engenharia sempre teve na vida de vocês, de criança? Você sempre quis isso para a sua vida? E você acha que a engenharia era uma vocação na sua vida de criança? Você sentia, depois de uma certa idade, você quis ou não, vou ser engenheiro, é isso que eu quero mesmo para minha vida? Na verdade, é desde criança mesmo, né? Então, eu tinha e tenho, né, uma paixão aí por automóvel, por dirigir, e eu queria ir para a área da mecânica de automóveis, né? Então, eu fiz meu curso técnico lá no Cefet, né, nos anos 80, e dali eu apaixonei por essa área de mecânica e acabei caindo aí indo para a área de manutenção, né? Então, a parte de automóveis, esse negócio ficou para trás, mas estamos aí na área de manutenção e cada dia desvendando uma coisa nova. Legal. E você, Edgar? Eles falam que o homem de manutenção, ele não é formado, né? Ele nasce dentro da manutenção, né? Então, desde pequeno, desmontando carrinhos, carretas, bicicleta, a mãe critica, mas faltou essas peças aqui. Não, mãe, tirei essas peças aqui para dar uma adaptada no carrinho. O problema é que sempre sobrava um parafuso para fora. Sempre que faltava um parafuso, sempre sobrava um, né? E a gente teve que se adaptar, né? E quando a gente entra dentro do mundo da manutenção, né? Principalmente essas que na maioria, as corretivas, né? A gente está ali aprendendo cada dia uma coisa diferente. Você mexe com motor elétrico, aí você mexe com redutor, você não sabe nada de redutor, aí você está acompanhando o trabalho, você vai ali entendendo todas as características de máquina, e aí, a hora que você vê, você já está dentro do negócio, não tem jeito de sair. Você vai para a engenharia, você apaixona muito mais pelas coisas, pelos conjuntos, pelos elementos, e aí você vai vendo aquela transformação, né, de força ali, elétrica em mecânica, mecânica em elétrica, tudo gira, tudo move. Então, você vai se apaixonando e cada dia você vai aprendendo e tem que aperfeiçoar nos assuntos novos, né? Uhum. Porque os equipamentos mudam, a tecnologia muda, mas os tanques de guerra antigos lá estavam lá, né, melhores que a tecnologia de hoje para fazer os seus trabalhos lá. E também, né, Edgar, eu vejo assim que essa pergunta é interessante porque a engenharia, ela... querendo ou não, ela é apaixonante, né, cara? Porque, imagina só, você entra, né, principalmente quando nós estamos falando aí, né, que é até o nosso tema aqui, né? Quando nós falamos de manutenção, não tem novidade, cara. Não vai ter, repetitividade, na verdade, né? Nós temos sempre muitas novidades, a verdade é essa, nós temos muitas novidades. Então, ou seja, nenhum caso é igual. Não tem uma receita de bolo, né? Exatamente. Às vezes você está falando aí do mesmo equipamento,
Só que a falha é diferente, a situação, o tempo é diferente. A aplicação é diferente. A gente até costuma dizer que nessa área da manutenção, né, César, é como se fosse assim, um hospital, né? É como se fosse um hospital, é emergência. É emergência. Então, muitas das vezes ali, você não tem, vamos dizer assim, muito tempo, não, porque você está lidando com equipamento caro, você está lidando ali com uma empresa parada. Então, ou seja, é tudo muito dinâmico. E acaba que essa questão de ser dinâmica que é, vamos dizer assim, a paixão do negócio. Gostoso do negócio, né? Que é justamente aquilo que... Nenhuma máquina tem o mesmo RG que a outra, né? Exatamente. Não tem o mesmo CPF, né? Mas a série é a mesma, o projeto é o mesmo, mas o local que você vai instalar, as condições que você vai instalar, os contaminantes do processo, isso interfere em muita coisa. Tipo assim, tem casos, né, que a máquina é feita na Finlândia, onde que você trabalha lá nos 0 graus. Aí chega traz essa máquina para cá, a temperatura é diferente, a condição dela é diferente de trabalho. Então, exatamente. A engenharia é interessante por isso, porque o cara só não pode projetar uma máquina para trabalhar ali, ele tem que pensar no mundo todo, aonde que ele vai colocar aquela máquina para ver se dilatação térmica, o tempo, se é chuvoso, se tem sol, se não tem. Tem casos que até o sol na máquina atrapalha o funcionamento dela. Então muito interessante isso. Essa condição aí que você citou, Edgar, é interessante. Eu passei por um caso, eu tive na África, em Angola, numa mina de diamante, dando um treinamento. Deu treinamento em 3 dias e depois nós fomos visitar a área técnica e era o dia de parada da planta. E cheguei na planta, o pessoal desmontando os motores para lavar os rolamentos. Lá estava lavando os rolamentos com gasolina e abrindo o motor, lavava com gasolina para renovar a graxa e pôr o equipamento em produção, né? Eu achei aquilo um tanto quanto estranho. Comecei a questionar. Não, a cada 1.500 horas a gente faz isso. Se a gente considerar a cada mês 700 e poucas horas, né? Vamos arredondar aí, cada 2 meses eu estava desmontando um motor, desmontando um mancal para trocar a graxa, para lavar e trocar a graxa. Eu comecei a conversar. Qual que era o grande detalhe? Toda a estrutura era da Finlândia. Era 0 graus, menos alguns graus. Então não tem lubrificante que suporta uma temperatura muito baixa. Então o equipamento lá na Finlândia, ele precisava dessa manutenção. Mas na África, num país tropical igual ao Brasil, não tinha essa necessidade. Então eu conversei, provei para o pessoal e a última vez que eu conversei com eles, eles nem estão abrindo mais. Hoje estão na parte da preditiva, monitorando a condição. Ou seja, já otimizamos bastante lá, só com essa perspectiva de conceito do fabricante, adaptado à sua região. O fabricante, muitas vezes, ele tem um manual praxe dele, né, para todas as máquinas. Armazenar, lubrificar. E muitas vezes você vai entender o conceito da máquina, né, por fazer o mapeamento ali, né, o diagnóstico dela, quando ela começar a operar no ambiente de trabalho dela. Né, temperatura, contaminante. E aí o pessoal pega aquele manual que é padrão para todos e quer implementar aquilo em todas as máquinas no mundo todo. O manual, manual é uma referência, uma né? referência. Você não pode ter o manual como uma ciência, Quantas né? vezes, né, César, a gente virou noite aí, né, aqueles plataformas de petróleo, né, existem os motores thruster, né, são os verticais. E aí nossas tendências de balanceamento eram totalmente diferentes. O que a gente faz? É monitorar o equipamento todo para saber onde que era o ponto do vetor de força, para colocar um peso do outro lado, para a gente equilibrar isso. A gente estava desbalanceando a máquina para achar o ponto centro dela. Mas porque é uma máquina totalmente descaracterizada do conforme que a gente conhece. Condição é outra, né? A condição é outra. E dentro desse caso, qual que foi o caso assim, que mais te marcou, que quando você chegou a uma máquina que você não tinha manual e que você teve ali... Qual que foi? Conta pra gente um caso aí que... Teve um caso aqui em Contagem, na antiga Alumex. Hoje é uma empresa, não tem Alumex, mudou o nome da empresa. Nós fomos chamados lá, tinha uma máquina lá que ela era um triturador de alumínio. Essa máquina ela vibrava tanto
que a 1 quilômetro caía azulejo na casa da senhora lá. Que isso. Aí veio o pessoal de projeto, veio o fabricante e... o bloco de inércia dessa máquina ficou pequeno, então nós vamos ter que quebrar essa base toda e fazer um outro bloco, porque a vibração está se propagando. O gerente da fábrica me chamou lá e falou, César, mede essa máquina aí. Aí fiz a análise de vibração da máquina, característica de desbalanceamento. Ele falou, pois é, César, o fabricante esteve aqui, outros consultores já estiveram aqui e pediram, a solução deles é mexer no bloco de inércia. E só que eu não posso mexer, como é que eu paro uma produção? Eu entrego alumínio líquido aqui para fazer bloco de motor aqui nas automotivas. E aí? Eu falei, ô Oswaldo, vamos tentar balancear essa máquina? Ele entrou na sala do diretor e falou com o diretor, eu vou tentar balancear essa máquina. Peguei confiança com o César aqui, nós vamos tentar balancear essa máquina. Marcamos a data, fomos lá para começar o balanceamento. Então é um triturador, então são vários martelos que ficam girando. Cada martelo tem uma massa de 50 quilos. Então começamos o balanceamento, o peso de prova para o balanceamento foi um desses martelos. O martelo de um lado e o martelo do outro. É uma máquina bem apoiada, né? Então, distância, então balanceamento em 2 planos. Então, com isso, nós fizemos o peso de prova, deu uma correção de aproximadamente 400 quilos. O Oswaldo virou e falou, César do céu, 400 quilos. Eu falei, vamos embora. Estava confiante naquilo, mandamos fazer uns pesos lá, umas chapas, começamos a soldar com todo cuidado, para não passar corrente no rolamento. Soldamos 200 e poucos quilos. A máquina vibrava 14 milímetros por segundo. Começou, e durante o trabalho tinha 30 pessoas em volta, todo mundo assistindo. Na hora de rodar a máquina, todo mundo assustado com a massa que a gente ia colocar para girar lá 900 RPM, sumiu todo mundo, ficou eu e o eletricista. Roda essa máquina. Na hora que rodou essa máquina estava com 2 milímetros, quase 3 milímetros. Os vidros da empresa antes vibravam todos. E a turma estava no escritório, saiu ali de pé da máquina, voltou para o escritório, o vidro já não vibrou mais, né? Não propagou, dentro da própria empresa. Daí a pouco começou a chegar gente, não consegui ligar, não? Já estava ligada. Fizemos um refino, essa máquina rodou por muito tempo, sempre a gente precisava corrigir o balanceamento, logicamente, por causa do desgaste, mas é uma máquina que não precisou quebrar a base toda, ele ia ter 60 dias de prejuízo, de parada de máquina, mais o custo. Então, esse é um caso que me marca bastante. Eu encontrei com o Oswaldo depois de 20 anos, eu encontrei com o Oswaldo. Eu falei assim, essa máquina já foi até na Venezuela, nós montamos uma filial na Venezuela, agora já voltou, vão lá na área. Ele pegou e me mostrou a máquina. Ele falou assim, já nós vamos montar essa máquina de novo e eu quero você balanceando essa máquina de novo. 20 e poucos anos depois. Ô César, e você tocando nesse assunto aí, eu acho bacana, porque quando a gente fala sobre manutenção, às vezes sempre tem aquele conceito, assim, aquele pensamento de que manutenção, né, Eustáquio, é só trocar uma peça. Você pega uma peça nova, aplica ela ali no local da velha, pronto, e acabou. Só que esse profissional, né, vamos dizer assim, principalmente aí com essa expertise sua, do Edgar, que está aí, né, acaba que nessa praia de manutenção aí, não é só essa substituição de peça, pelo contrário. De maneira alguma. É aquela questão de você apresentar uma solução, né? Ou seja, é você apresentar uma solução, aquilo que talvez é uma dor do cliente, você está entendendo? É uma dor do cliente, aquilo que a pessoa está ali, poxa, às vezes há tanto tempo sofrendo aí com esse problema, numa planta industrial, por exemplo, aí você chega, não, vou apresentar uma solução. Nesse caso aí, você está mencionando, a solução foi o quê? Aplicar peso para balancear essa máquina. Exatamente. Coisa que talvez aquelas pessoas que estavam ali não tinham pensado nisso. Né? Não tinha experiência para isso, né? Tem duas diferenças muito grandes. Do cara de manutenção e dos Armagedon. Vamos pôr os Armagedon, né? Quando o planeta está em perigo, o pessoal subiu lá, furou o meteoro e salvou o planeta.
Esses são armagedons, são os caras que chegam no cliente com o problema, ele tem poucos segundos para avaliar e definir uma solução técnica igual ao do César. Então a gente chama os caras de manutenção armagedon. Né? Tem poucos segundos ali para definir uma estratégia que ele sabe que vai dar certo. Aí o problema é o seguinte, convencer aqueles que estão com problema já há vários dias que em meia hora que você avaliou, aquela solução é a melhor. Né? Edgar, agora, assim, uma pergunta, assim, né? A gente está aqui, eu acho que o ambiente é propício para isso. Me fala aqui, como que é a característica aí? Como que vocês vê com esse olhar, assim, de mercado, sabe, César? Uhum. Como que vocês vê, assim, como que é a característica da manutenção no Brasil hoje? Vocês que já rodaram demais aí, né? Vamos lá, Rez. A manutenção, ela, infelizmente, até um conceito do que o Edgar falou, do que vocês falaram, né? De trocar. Por muito tempo ela foi vista como um mal necessário. Isso. E não pode ser visto assim. A manutenção ela tem que ser parte efetiva da empresa, ela contribui efetivamente para o lucro da empresa. Eu fiz uma palestra em Goiás, uma época, uma segunda-feira, sobre manutenção. Eu mandei o cara pôr lá o primeiro slide, manutenção. E ele colocou lá o primeiro slide e eu já entrei segunda-feira, 7 horas da noite, todo mundo cansado do final de semana, doido para ir para casa. Eu pus lá a manutenção. Falei, gente, vim dar uma palestra aqui do departamento mais importante das empresas. Ficou aqui zum, zum, zum. E perguntei, quem discorda? Demoraram um pouquinho, um levantou a mão, o outro levantou a mão. Vou resumir. Levantou a mão lá um rapaz da Caoa. Caoa é uma montadora. Levantou um rapaz lá da Carta Fabril, que é papeleira. Pois não, qual que é o departamento? Não, o departamento mais importante da empresa é produção. O outro lá, não. Nosso é produção, o departamento mais importante. Eu só fiz a pergunta para eles. A Caoa nasceu para quê? Ela nasceu para ser uma montadora. A Carta Fabril nasceu para ser uma papeleira. Ou seja, produção é obrigação. Aí eu perguntei para eles, a Caoa produz sem manutenção? A Carta Fabril produz sem manutenção? Todo mundo concordou que não. Então a manutenção ela precisa ser valorizada. Então, dentro da característica da manutenção no Brasil que a gente vê, falta de pessoal qualificado. Eles não dão valor, não treinam esse time. A informação fica retida numa pessoa Acha que é só bater a marreta lá. Alto nível, e com isso o que acontece? Alto nível de retrabalho. Peças montadas erradas, né? Sem procedimento, de modos inadequados, sem ferramenta. Então, aí joga para baixa produtividade. Pô, minha manutenção não está com baixa produtividade. Pô, mas o meu profissional ele está capacitado? Isso. Capacitação, né? Colocar a pessoa errada na gestão da manutenção, né? Toda hora vai sair uma peça errada porque não dá uma manutenção no direito na máquina, eu nem né? digo de colocar a pessoa errada. Eu digo do seguinte. A gente não chegou aqui cair do céu. A gente teve que estudar. Sim. A gente teve investimento. A gente teve trabalho. Tem que planejar a carreira, né? Planejar a carreira. O cara da manutenção, ele precisa ser treinado. Ele precisa ter ferramentas adequadas. Porque muitas das vezes, né, César, a gente vai atender esse pessoal aí na madrugada, né? E aí a gente tá lá dando a solução, aí vem um cara da mecânica, da elétrica, encosta na gente, como vocês perceberam isso? Tá? E a gente vai lá, não, eu tenho um catálogo, eu tenho um manual, eu tenho um livro que é bom você estudar, e você abre o computador, ela mostra pro cara. Aí o cara, mas eu mexo com isso aqui a vida toda e não sabia que tinha essa fórmula. Por isso você falou tão firme que dava certo. E isso aí, Edgar, parte dos dois lados. Parte da falta de investimento da empresa nos profissionais e também da falta de interesse dos profissionais. Sim. Então, a gente tem várias feiras aí, a gente vê o pessoal nas feiras, pega catálogo, tem catálogo. O cara pega o catálogo, leva para casa e põe no guarda-roupa. Nunca olhou um catálogo. Nunca olhou um catálogo. Aliás, é o mal do brasileiro, né? Eu brinco você compra uma televisão nova, daí a pouco você não lê o manual. Ligou ela na tomada e queimou ela. Então, manutenção, eu tenho um conceito de manutenção que eu vi e eu trago ele comigo para a vida, que é o seguinte, manutenção é isso. Quando tudo vai bem,
ninguém lembra que existe. Sim. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, dizem que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Conta aquele caso lá, César, da mina de ouro lá, que a parada dela ia gerar um valor X de gasto. Eu tive numa empresa, né? E tinha quebrado um mancal, um rolamento e um mancal lá, um mancal grande, um rolamento grande, um 23072. Esse rolamento ele tem 360 milímetros de furo, né? Então, de diâmetro externo, ele deve ter 700 milímetros. É um rolamento relativamente caro, né? O rolamento aí hoje deve estar um rolamento aí numa faixa de uns 70 mil reais, por aí. Mas o que aconteceu? Fizeram a montagem errada. Com 2 horas ele quebrou. Aí, a culpa era de quem? Do produto. Quem forneceu o produto, forneceu um produto ruim. Provamos que não era isso, que a montagem tinha sido errada. Perguntamos como é que tinha sido montado. E a explicação deles não condizia com a necessidade da montagem. Aí eu perguntei, mas qual que é o seu custo aqui parado? Ele falou assim, aqui o nosso custo é de $1.000 o minuto. Então, o rolamento é caro, 70 mil reais. Se a gente considerar $1.000 o minuto, $1.000 hoje dá 5 mil reais. Vamos dar 12, 13 minutos e paga o rolamento. Paga o rolamento. Para trocar o rolamento foi mais de 24 horas. Então o lucro cessante deles foi algo absurdo. Então na hora que eu falo caro, gente, em manutenção... Não tem caro. Não tem caro. O caro Tem o é certo. máquina parada. Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, nós não podemos pensar com o nosso bolso. 70 mil reais é dinheiro para nós? É muito dinheiro. É um carro novo. Para a gente comprar um carro novo, a gente trabalha muito para sobrar, para pagar, ainda fica prestação. Mas eu falei que 70 mil reais para uma empresa é alguns minutos de produção. Né? Que pode estar relativo a outras perdas que não é importante para a empresa, né? Uma palestra, Exatamente. Um evento do RH, mas ninguém lembra da manutenção. Né? Exato, a manutenção é fundamental para o processo. Isso. Né? Então as empresas... Agora, ô César, você tocou em um ponto aqui, eu sei que talvez a gente não veio nem preparado muito para falar sobre este assunto, mas eu acho que nos pede, né, assim, sobre rolamento. E, inclusive, sabe, Eustáquio, eu acho que esse aqui pode ser até um nosso próximo fórum aí de debate, a gente falar sobre rolamento. Assunto, né? E agora me conta aqui, o que leva um rolamento à falha aí? Né, pela experiência que vocês têm, máquina elétrica, Edgar. Você fala ou eu falo? Né? A gente já viu muita coisa. Né? Na minha área de profissão, né, eu sou projetista, no começo eu acabei não me apresentando, sou projetista mecânico e, querendo ou não, nesse campo de pesquisa, a gente vai estudando e aí a gente vai ligando as coisas. E a própria... O amadurecimento natural mesmo da profissão, você vai descobrindo, né? Então, por exemplo, quando a gente aplica ali, por exemplo, uma tolerância, né, em um eixo, uma tolerância excessiva, né? Um ajuste muito excessivo, sem folga. Ô, Regis, esse assunto é relevante para muita gente, né? A gente sabe, quem entende do negócio mesmo, né? Você sabe que um ajuste, uma montagem adequada, a vida útil do rolamento está ali, né? Pelas suas características internas, externas. Mas quando você vai levar isso para um fornecedor, para um cliente, está ali acompanhando a montagem, ou vai fazer uma investigação, né, César? A hora que a gente levanta esse dado, o cara, não, mas meu eixo está mais 1, mais 2, minha tampa é isso. O meu mecânico montou o rolamento certo, mas você já viu o cara montar rolamento sobre bucha ao contrário, o cone virado, né?
Então, aquela montagem na marretada também. O cara né, fala, eu Edgar? tenho todas as ferramentas, a equipe tem todas as ferramentas de montagem que o fabricante pede. Aí você chega lá, a caixa de ferramenta do fabricante tá certinho, limpinha até com lacre, e o cara montou o rolamento. Então, a gerência de manutenção, né, César, a hora que a gente fala assim, ó, erro de montagem, porque é a maioria das vezes, erro de montagem, contaminante, né, procedimento inadequado, tolerância, ajuste, ele não aceita que aquilo está errado, porque a equipe dele, ela fez certo. Mas você pergunta o cara que montou, ele não sabe nem o que é tolerância, não sabe nem o que é tabela de ajuste. É exatamente né? isso. Nessa parte de tolerância, gente, a folga do rolamento, ela é centesimal, para não falar que ela é milesimal. Ou seja, o que é isso? É 1 milímetro dividido por 1000. Então, é uma folha de papel, a espessura de uma folha de papel, dividido por 100. Então, às vezes a gente conversa, fala assim, não, a diferença está aqui, está 1 centésimo. 1 centésimo para rolamento é muita coisa. Ele pode quebrar um rolamento por excesso de interferência ou por falta de interferência. Então, muitas empresas que a gente visita, que a gente vai, o pessoal fala o seguinte, não, meu torneiro ali, o cara é bom demais, o cara deixa meus eixos tudo 0,0. E para todo tipo de rolamento, né? Para todo tipo de... Tem uma questão em manutenção, gente, que o pessoal gosta de padronizar. Padronizar. Eu vou padronizar as Para não interferências. errar mais. Então, todo o eixo é o que o Edgar falou, é mais 2 centésimos, mais 1 centésimo, mais 2 centésimos. Eu vou padronizar a graxa. Não dá para padronizar. César, mas eu vou te falar que na minha vida de projetos aí, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Mas é normal, é normal. Não, porque imagina só. Você tá ali, cara, você tem que entregar, sabe, Eustáquio? Você tem que entregar. Você sabe, você mexe com isso aí também, você tem que entregar. Quando o chefe tá no cangote ali, querendo um negócio, E aí, querendo ou não, brabo, você vai né? sempre... Não, mas é o tal do sempre fez assim. A manutenção, Regis, ela é complicada, porque muitas vezes são máquinas de 1969, 1970, e vai mudando o dono, vai mudando o gerente, vai saindo a equipe técnica e vai entrando novas, manuais vão sumindo, tolerâncias vão subindo, desenhos vai sumindo. Então, muitas vezes a manutenção trabalha só em reparar a peça que está danificada. Ela não tem tempo para olhar a tolerância, pegar um manual. Esse caso aí que você definir está falando, tolerância. Edgar, nós tivemos um recente, né? Isso aí. Nós temos um motor, tivemos manutenção no motor antigo, não lembro a data dele, mas da década de 70. 78. Isso. E o que aconteceu? Fomos olhar o catálogo do motor. O catálogo do motor mandava uma interferência. Fomos olhar o catálogo do rolamento, né? Mandava uma outra interferência superior. Isso. Questionamos a fabricante do rolamento. Qual que foi a resposta? O aço que tinha o rolamento em 1970, Não mesmo. ele não aguentava muita tensão, porque se eu colocasse ele com uma interferência maior, ele não ia aguentar, ele ia trincar. Os materiais foram evoluindo. Hoje ele pode aguentar uma pressão, uma interferência maior, uma redução de folga maior, porque o aço hoje ele já tem uma condição diferenciada. Então, o material evoluiu. Então, manutenção não tem essa Gabriela. Tem muita gente que trata a manutenção como Gabriela. Eu nasci assim, Sim, eu vivi assim, eu morri assim. Então, manutenção... Quase em todo lugar, né? Manutenção não dá para ser assim. É. Os processos estão evoluindo, os produtos estão evoluindo. As fábricas de... Eu falo de rolamento, porque a minha vivência é grande em rolamento. As fábricas de rolamento estão lá. A SKF, por exemplo, ela tem na apresentação dela que ela lança uma patente no mundo a cada 2 ou 3 dias. Isso aí. O que é patente? É um material melhor, é uma ferramenta melhor, é um rolamento de um perfil melhor, é um design da pista melhor, é um número de rolos melhor, uma gaiola diferenciada. Então, a gente precisa evoluir junto. Então, e o pessoal da manutenção não pode ficar preso às mesmas condições de eu sempre fiz assim. Isso volta na primeira assunto que nós comentamos, né? Qualificar a sua equipe de manutenção, né? A gente chega aí, o César
aprendi rolamento com o César lá em 2003, 2004, né? Mais ou menos, para não falar muito, senão a gente fala que a gente é velho, né, César? Não, você aprendeu com o papai. Eu não tenho esse tempo todo, não. O que acontece com a gente? Você vai fazer... A maioria das falhas elétricas em motores elétricos, né, são provocadas por rolamentos, né? Os antifrição, né? Dano, uma montagem errada, um aquecimento. Então, a máquina elétrica, ela acaba sofrendo, né? A máquina elétrica tem um problema mecânico e vai acontecer a falha dela, né? Tem uma vibração maior, um aquecimento maior, vai interferir em todo o conjunto dela ali. Então, você vai falar isso com o seu cliente final, né? O cara lá que está em desespero, que a máquina quebrou. Aí você está conversando na sala, cara, o cara fala assim, você tem um manual lá? Você tem um manual lá? Aí ele vê o seu manual de rolamento. Manual, você dá não, eu vou te dar um novo. Você dá um novo pro cara, você volta daqui 1 ano lá, aquele manual ele nem abriu, ele tá branquinho, né? Então você vai no manual do César lá, né? Tá na mesa dele lá toda hora, ô César, olha isso pra mim aqui. O manual do César tá caindo já de tanto abrir. Tá todo rasgado, né? A parte de baixo até fechada e a de cima tá igual um leque. De tanto que ele, não, tá aqui. Pum. E eu acho engraçado nele que toda vez que eu vou perguntar, ele vai no sumário, ele já abre certinho, já põe a fitinha vermelha lá para marcar e fala assim, é isso aqui. Então, nós também temos essa dificuldade, né? A gente não é fabricante, a gente trabalha recuperando máquinas de outros fabricantes. Então, o César levantou uma bandeira aí uma vez, né, César, sobre essa tolerância, ajuste, GS alto, quebra de lubrificação. E para quebrar esse paradigma dentro desse conceito nosso foi difícil. Né? Difícil. Aí ele achou uma forcinha comigo, achou uma forcinha com outro cara, a gente foi reunindo forças e hoje é um assunto tranquilo, né? A gente debate dentro da empresa, já fala, o César define, vão usar essa tolerância, esse ajuste, Regis, o desenho tem que sair assim, já sai aqui com essa... amarrado a planicidade daqui, com a ovalização dali, porque isso interfere. Por quê? Nós começamos a estudar sobre o assunto da evolução do rolamento. Né? Que muita gente diz, eu sei rolamento, isso é NU, isso não joga. Mas não é só a característica, ali a construção interna. É um todo, entender né? uma gaiola, né, César? É um Quantas todo, né, vezes Edgar? seu telefone não tocou e falou, César, a gaiola de óleo dá para trabalhar com gaiola de graxa. É um todo, essa parte aí é um todo, né? Não adianta, eu costumo dizer o seguinte, você compra o melhor rolamento do mundo, você vai montar aí na marreta, então compra o mais barato, porque os dois vão estragar, então economiza. Então, já nasce morto, né, César? já nasce morto. Então essa parte aí de interferência, ela é importante, ela provoca realmente falhas. A parte de lubrificação, gente, vão dar valor para a lubrificação. A lubrificação, há muito tempo, graças a Deus, está evoluindo esse conceito. A lubrificação era o graxeiro. Quem vai fazer a lubrificação? Contrata qualquer um aí na rua, é um graxeiro, para bater graxa. Gente, só mexer com a bomba, gente, né? dados estatísticos dos fabricantes, 36% das falhas de rolamento estão relacionadas à lubrificação inadequada. Então a gente vê no dia a dia aí o pessoal batendo graxa, a quantidade de graxa errada, bate graxa até sair graxa nova. Estourou a vedação, 14% das falhas é contaminação. Então, a lubrificação somada com contaminação dá 50%. 50% das falhas de rolamentos estão associadas à lubrificação. A gente anda dentro da indústria aí, fica aí para você que está nos assistindo, dá uma rodada na sua área, vê quantos pinos graxeiros estão limpos, ou se o lubrificador tem a prática de limpar o pino graxeiro antes de colocar lubrificante novo. Lançar um desafio, né, César? Conta aí, um tour pela fábrica, quantos pinos você achou nessas condições? Anota aí no nosso comentário aí que a gente vai fazer uma enquete. Não, com certeza. Faz esse desafio, né? Faz o desafio, vai lá, pesquisa. Eu digo até mais, né, César? Eu penso assim, o tipo de graxa que você encontrou lá, que está sendo utilizado, né? Porque a gente sabe que para cada equipamento tem um tipo de graxa. Agora me fala aqui, César. Edgar também, né? Eu posso sim usar qualquer graxa. Eu sei que... Eu acho que também merece um outro fórum, né? Cada assunto desse aqui a gente merece um outro fórum, mas eu posso
usar, Edgar, qualquer tipo de graxa? Ou então, melhor, a graxa que eu utilizava acabou. Só que tem óleo lá, cara. Eu tenho que lubrificar de qualquer maneira. Esse aí serve demais. Pode mais? Serve demais, velho. Não tem tu, vai tu mesmo. Para máquinas elétricas, a graxa é muito importante, né? Porque tem as características de giro, rotação, variação de rotação para um lado e para o outro, correntes contínuas aí, né? Que a gente tem torque de troca de direção para os dois lados. Então, a graxa é muito importante, tá? Quando você utiliza uma graxa inadequada, você provoca um tantão de fator que pode ser prejudicial para a sua máquina. Por exemplo, tem máquinas que têm labirintos de vedações, né? E a graxa ela é um pouquinho mais densa uma que a outra, vai passar por dentro, vai contaminar o seu enrolamento elétrico ali, vai criar tensões ali, criar um ponto fraco e furar para a massa, né? Nós pegamos um caso essa semana sobre isso. Então, as características da graxa, se é sabão, se é lítio, isso tudo influencia no funcionamento da máquina e do rolamento, né? Muitas vezes o cara aplica uma graxa lá, ele usava a famosa pergunta, né? A Alvânia da Shell foi descontinuada. Qual que eu utilizo? Aí o fabricante manda para você lá, ó, eu estou descontinuando essa graxa, mas a que eu estou substituindo é essa. Aí o cara fica com a dúvida, não vou usar essa não, vou usar essa que eu vi que é melhor. Aí o cara atrapalha a máquina dele toda, né? Então, o César acompanha aí, né? Complementando aí a resposta do Edgar, né, Regis? Graxa, para quem não é da área de manutenção, acha que graxa é tudo igual. Tudo escorrega. Graxa não é tudo igual. Cada tipo de rolamento, cada tipo de... Aí entra o tipo de rolamento, entra a rotação, entra a carga. Então, são vários fatores que influenciam nisso aí. Então, por exemplo, você tem graxa, viscosidade 100, você tem uma mesma graxa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Agados. Você tem um Agados V100, você tem um Agados V220. O que é o 100? 100 é a viscosidade do óleo base a 40 graus. O que é o 220? A viscosidade do óleo base a 40 graus. Dá para misturar as duas? O sabão é o mesmo? Até dá, mas não é conveniente. Você aumenta a viscosidade, você vai aumentar a resistência, vai aumentar o atrito. Então, com a rotação mais alta, em linhas gerais, igual você falou, isso é assunto até para um fórum específico, em linhas gerais, se aumentou a rotação, a viscosidade precisa ser menor. Se a rotação é menor e a carga é maior, você precisa de um óleo com a viscosidade maior. Então, porque ele vai romper, não vai romper tão fácil. Então, para rotação você tem uma coisa, para carga você tem outra. Eu tenho um caso prático. Subimos em uma plataforma aí, né? Igual os Armagedon, né? Pegaram no helicóptero, jogaram lá dentro, fundiu os mancal lá. Caça fantasma. Ver o que aconteceu. Aí a gente chega lá, não pode dormir, não pode nada, vamos embora. Primeira coisa que eu olhei, máquina 3.600 RPM, 2 polos, né? Alto giro. O cara meteu um óleo 68 no mancal. Só aí você já perdeu a folga do mancal, perdeu o filme de óleo e começou a tritar e fundiu o mancal. Ah, mas eu precisava pôr um óleo, eu pus o 68, é a mesma coisa que o 32, não é. O óleo que tá do fabricante, que é para máquinas de alta rotação, tem que 32. Ter a viscosidade menor. E o cara meteu um 68, achou que tava beleza, que ia funcionar. É a história, sim, tudo igual. 10 minutos, desalinhou, quebrou o filme de óleo, fechou as bolsas, perdeu o mancal e o motor, né? Então, quer dizer, uma coisa por causa de um óleo barato, né? Pensando na máquina, barato, né? Mas um erro de viscosidade ali acaba com a máquina. É um assunto muito amplo que eu acho que cabe a gente voltar novamente e a gente aprofundar mais tecnicamente nesse assunto. E para a gente já caminhar para o final, para os finalmente, eu queria que você, Edgar e César, eu queria que você falasse para a pessoa nova que está pensando hoje, ele colocou hoje na cabeça, eu quero ser engenheiro, eu quero entrar para engenharia, eu quero entrar dentro de uma faculdade e estudar para engenharia. Queria que você contasse para ele, você é feliz hoje na sua profissão? Vocês são felizes hoje em profissão? E a profissão de vocês trouxe bastante felicidade, tudo? E o que você fala para ele que está entrando quer entrar no campo da engenharia hoje?
Eu falo o seguinte, né? Mergulhe na engenharia. Mergulhe na engenharia. A engenharia é uma matéria ampla, mas tem que gostar. E não é do dia para a noite que você vai aprender tudo, saber tudo. É um aprendizado diário. Então, entre nisso sabendo que é um horizonte de longo prazo. Longo prazo. Então, eu tenho 35 anos de experiência. A gente anda dentro das indústrias e cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, mas tem que mergulhar. Tem que ir lá para o chão de fábrica, tem que entender, mergulhar dentro dos equipamentos, mergulhar dentro do processo. Não é um negócio de ficar esperando acontecer. Então, o mercado é bom. Eu estou na área de preditiva, por exemplo, posso falar com propriedade. É um mercado de preditiva hoje, falta profissional. Falta. Eu conversei com um amigo outro dia, dono de uma empresa em São Paulo. Ele falou, César, falta profissional e com salários altos. E não estou achando. Quando acha, é nível Real Madrid e Barcelona. Os Armagedon. Né? Quando acha, é Real Madrid e Barcelona. O passe é alto. O pessoal acha que o salário é baixo. Não é. Eles vão valorizar. Vão valorizar. Basta querer, né? Basta querer entrar e começar. Esse amigo meu falou isso. Quando a gente acha, é Real Madrid e Barcelona. Então, hoje tem o Cruzeiro também, né? Pagando alto. Tem um passe aí de um amigo aí que ele ganha mais que jogador de futebol, né? A gente conhece aí. Cada dinheirinho que pinga lá, ele ganha mais que jogador de futebol. E o cara é engenheiro. Não. Quem dera. Mas não é isso, não. Igual o César falou. A engenharia que a gente faz em faculdade, essas coisas, é a engenharia para você aprender ali a raciocinar, né? Tudo sim. Ali dentro da mecânica, saber calcular, né? Entender ali o conjunto do processo. Mas a engenharia verdadeira, essas oportunidades, né? Que graças a Deus eu tive aí de trabalhar do lado só de cara fera, né? O César é né? Tive um dos melhores mecânicos que eu vi na minha vida até hoje, o Arilton, né? Que trabalhou comigo na Data Engenharia. Tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma fabricante. E aí você vai dedicando, tá? E valorizando aquelas pessoas mais velhas, com os mais conhecimentos, né? Porque o que acontece hoje? O engenheiro que forma hoje, ele vai para a empresa e ele acha que ele é um engenheiro, cara. Um engenheiro. E aí o cara que não é engenheiro, é o chão de fábrica, né, Harris? Que trabalha ali com aquilo ali por mais de 40 anos, tem todo o processo dele certinho. Ele não quer ouvir aquele cara. Ele quer ser um engenheiro. Eu sou engenheiro, pô. Eu que mando. E não é o cara que vai te dar a solução numa engenharia de um problema de uma máquina na função de manutenção, não de projetista, não de ponta de fábrica. É o cara que está ali, conhece a máquina. Toda vez que eu vou atender um cliente em urgência, a primeira coisa que eu vou, cara, quem que é o cara de manutenção mais antiga aqui? Eu vou lá, encosto no cara, e aí? Essa máquina sua, como que é? Quem que pegou aí? Aí o cara, os caras fizeram cagada, falei com eles que não fazer isso. Tá? Mas por que é isso? Não, porque nós fizemos um ajuste aqui em 1979, e aí tá, depois disso aí os caras mexeram na máquina, mudou o engenheiro aí, o engenheiro mexeu, e vai embora. Eu digo, aí tem um detalhe, né? Essa turma antiga tem uma memória, né? Tem uma memória. Essa turma de hoje não lembra, não. Tem uma memória. A memória é fraca. Hoje tá fraco. A gente não tem mais contato com ele, mas o Olavo lá, né? O dono da Data Engenharia, eu conversava com ele, tipo assim, Olavo, o motor tal, ele lembrava de tudo, cara. Esse motor, o rolamento é tal, né? A gente teve a oportunidade de fazer um bate-papo com ele aí terça-feira passada lá na confraternização nossa, o resto estava lá e estava lembrando do motor que nós fizemos em 2002. É verdade. Muita bagagem, né? Fala assim, então quer dizer, esses caras que a gente chama de múmia da manutenção, né? Esses caras têm muita coisa para dar para a gente. Edgar. E o engenheiro, ele não entende isso, que a informação daquele cara vai fazer muito bom para ele no futuro. Mas eu vejo também que tem uma diferença, assim, né? A turma mais antiga, querendo ou não,
eles mergulham naquilo ali. É. Né? Então, por exemplo, você entra para trazer uma solução, a pessoa ela mergulha para entender, com empenho. Né? Hoje, né, pegando até o gancho aí da sua pergunta, né, Eustáquio, eu acho assim, muitas das vezes as pessoas tratam os assuntos assim de uma forma muito superficial. Quer simplesmente resolver ali momentaneamente, simplesmente para gerar um número, um indicador. Vou te dar um exemplo básico. Nós vivemos isso ontem, né? Um excelente profissional lá, Carlos Alberto. Você está privilegiado, cara. Esse cara está privilegiado. Trabalha com o César e o Carlos Alberto do lado. Então, tá protegido de qualquer jeito. Só conhecimento, né? Só conhecimento. Carlos eu vou trazer. O Carlos merece. Aí o bate-papo vai ficar bom. Vamos pegar umas 3 horas aí direto. Teve um problema, né, Regis, de um vazamento, tá num processo que o cara ficou preocupado, deu horário de ir embora, não foi, começou a examinar a mangueira, foi lá embaixo, levou a mangueira para casa, entendeu? Ele vai no negócio, ele quer resolver. Hoje não, hoje dá um problema, o engenheiro novos aí hoje, não conformidade, processo errado, vão escrever o processo. Ninguém vai lá para resolver o processo primeiro, o problema primeiro, para depois fazer essas ações. Então, eles estão tomando ações antes de resolver a ação e procurar a causa raiz verdadeira. Né? Então, a gente tem que entender, a gente que é velho, né, no mercado aí, a gente tem que entender. Não, você. Eu, né? Eu só tenho carinho de novo. Eu só tenho carinho de novo. Eu só tenho carinho de novo. Mas nós estamos numa caminhada aí, já estamos cansados também, precisando dar uma descansada. Nem tanto. E aí, a gente tem que entender que as indústrias estão evoluindo para essa área de gestão, né? A gente tem a cabeça aberta para também entender o pessoal de gestão, os analistas. Na maioria das vezes, os engenheiros que não conseguiu o espaço de engenheiro e está como analista ali, fazendo mais gestão. Nosso problema é esse, que as faculdades estão criando pessoas para fazer gestão e não engenharia. E o pessoal da gestão tem que entender que nós, engenheiros do passado, né, e tá aí fazendo soluções, eles têm que entender que a gente sabe resolver problema e também tem que entender que a gente quer resolver o problema para depois escrever procedimentos, criar processo que não vai acontecer aquilo mais. Nosso maior problema hoje da engenharia é essa, né, César? Eu acho que é a mesma visão que vocês têm. Mas bom, a gente já chegou no nosso fim do nosso podcast. Eu quero agradecer ao César, ao Edgar pela presença. Com certeza a gente vai ter que fazer outro podcast, porque o próximo podcast vou entrar só na técnica, vou entrar só no... Eustáquio, o assunto é tão vasto. Acho que dá umas 10 horas aí, não dá umas... Dá uns 4 dias. Dá uns 3 anos. Dá uns 4 dias e eu vou falar com você, tá? Se for contar os casos de sofrimento, a próxima a gente vai marcar só para contar caso. Só para contar caso e... Dá uns 4 dias eu vou falar com você. Às vezes não precisa nem parar para almoçar nem para jantar, não. Se o pessoal entrar ao vivo aí, então acabou. Aí não tem condição, não. Mas eu agradeço a você, ouvinte, que ficou até agora. Eu peço que você deixe seu like, compartilhe, comente o episódio. Eu vou deixar também na descrição um grupo do Telegram que você pode entrar e a gente vai estar lá para conversar com você, trocar ideia, trocar experiência. Aparecendo vagas de emprego, a gente vai compartilhar. Também peço que você entre para a gente compartilhar experiência. Agradeço a sua presença até aqui, Regis. Não, com certeza, né, Eustáquio? E, assim, eu gostei demais, né? Por ser o nosso primeiro, foi muito bom. Muito obrigado pela sua presença, César. Né? Eu tive o prazer de conhecer você, trabalhando junto ali. O Edgar também. É um prazer poder compartilhar deste momento aqui com vocês. E para você que está aí nos assistindo, clique aí na descrição, entra no grupo aí do Telegram, como mencionado pelo Eustáquio. Nós estaremos ali. Possivelmente também algum caso, né, que talvez vocês estejam passando, né, Eustáquio? Vamos trocar ali, vamos dizer assim, trocar uma figurinha. A gente pode ajudar, a nossa equipe é multifuncional. Né? Você pode contar com a nossa ajuda, que a gente está à disposição para ajudar você. Não, é isso aí. E muito mais, né, conta um pouquinho da sua história aí para a gente também, aquilo que você tem passado, né, neste cenário de manutenção. Este aqui é o primeiro de muitos,
no próximo, né, você já pode comentar aí também, deixar sua sugestão para o próximo episódio, né? Então, nós contamos aí com a participação de vocês.